Paz de Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. Já entregamos 4 mensagens hoje, todas no Antigo Testamento. Começamos ali em Provérbios. Agora vamos encerrar também no Velho Testamento. É coisa rara, eu não me lembro ter gravado as mensagens, assim, a série de mensagens todas, ou no Velho ou no Novo, sempre misturado. Hoje, em especial, que eu me lembro, né? A 5ª mensagem aqui no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 18, cujo tema: Senhor, peço que lhes abra os olhos. Isso aí. Senhor, peço que lhes abra os olhos para que veja. Oração de Eliseu em favor do seu moço Geazi. Então vamos ler essa palavra aqui, vamos estar encerrando, esperando com chave de ouro esta palavra, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. 2 Reis 6, 8, fala assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seu servo, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de quem o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seu servo e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, com um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere peste essa gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Meus amados, Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. Quem fez essa oração, esse pedido? Eliseu. Eliseu orou ao Senhor, porque o moço de Eliseu estava apavorado, porque ele viu exército inimigo ao redor de Eliseu, cercando eles. Só que ele não poderia ver o exército dos anjos, porque só se vê com olhos espirituais, e ele não era espiritual. Então Eliseu orou ao Senhor para que ele pudesse ver também aquilo que Eliseu viu. Então dessa forma o moço pôde ver que mais era o que estavam com ele do que o que estava do lado inimigo. Mas como temos falado, nas nossas mensagens, em geral, a maior parte delas nós gostamos de trazer uma palavra de introdução, que é o short. Primeiro o Senhor nos dá o short, e essa mensagem do short, através delas vem, muito dessas short traz a mensagem padrão. Então vamos ver aqui, de que maneira o Senhor nos traz essa palavra. Um tema que eu achei interessante esse tema, não posso deixar de abordar esse tema não. Veja bem, obediência e autoridade são substantivos que em hipótese alguma se separam. Depois eu vou explicar para você entender melhor o que é isso. Obediência
e autoridade são substantivos que, em hipótese alguma, se separam. Faz alguns dias eu estava analisando a grande diferença, o grande abismo que existe entre o Evangelho ou o cristianismo vivido pela igreja primitiva de Atos dos Apóstolos e o cristianismo vivido hoje em nossos dias. Você, meu amado irmão e amigo, há de convir comigo que existe um grande abismo separando um do outro. Você até poderia questionar o porquê desta afirmação. Porém, a resposta está clara no tema dessa mensagem, né? Obediência e autoridade são substantivos que, em hipótese alguma, se separam. Olha para Moisés, homem de Deus, os sinais que deixaram o faraó e os egípcios assombrados. Ele falava e os sinais foram acontecendo. Moisés era obediente aos mandamentos do Senhor. Vimos o profeta Eliseu, quando se viu cercado por aquele batalhão de soldados sírios, e através da sua palavra, todos foram feridos de cegueira, conforme nós lemos agora há pouco. Por que não vemos acontecer hoje os sinais conforme aconteceu em toda a história bíblica? A resposta está no tema da mensagem. Por que não vemos acontecer hoje os sinais conforme aconteceu em toda a história bíblica? A resposta está no tema da mensagem. Por quê? Obediência e autoridade são o quê? Substantivo que em hipótese alguma separam. Por quê? O que falta muito hoje? Por que acontece poucos sinais hoje nas igrejas? Não sei se você confia na sua realidade, pelo menos na minha, por onde eu ando, eu vejo isso. Os sinais, as maravilhas, por que não acontece? Ou acontece bem pequena escala? Quando acontece? Olha isso aqui, ó. É preciso ter autoridade de Deus para repreender, para Deus operar as curas, os milagres. Precisa ter autoridade, mas junto com a obediência tem que ter obediência. E aí complica um pouco, que não é tão fácil assim, tão simples assim para muitos obedecerem à voz do Senhor. Para começar, para você obedecer, você tem que ouvir, você tem que aprender a ouvir. E para você ouvir, não é só a palavra escrita, não. A palavra escrita tem também muita coisa boa, mas é você ouvir a voz de Deus, é você ter experiência com os dons espirituais. Assim você vai ouvir Deus falar com você. Visões, revelações, profecia, línguas, certo? Então, obediência e autoridade foi o tema. São substantivos que, em hipótese alguma, se separam, andam juntas. Moisés foi usado por Deus tremendamente, por quê? Que Deus usou a vida dele tremendamente? Muitos sinais maravilhosos, porque ele era obediente. Além dele estar em intimidade com Deus constante, ele era obediente. Então, obediência e autoridade não pode se separar. E hoje falta muito, uma das causas de haver poucos sinais é que falta muito obediência aos mandamentos do Senhor. E como eu falei, para você ouvir a voz do Senhor, para você ser obediente, você precisa aprender a ouvir a voz de coisa que nem todos os cristãos têm. E esse canal foi bater nessa terra, de você buscar os dons espirituais. Paulo fala sobre isso. Temos que buscar os dons, e ele exalta principalmente o de profetizar, né? Mas são novos dons que você pode buscar, e através dos dons você vai ter contato com Deus, você vai poder falar com Deus, Deus falar com você, Deus falar com você, Deus se manifesta hoje ainda através dos dons espirituais, pessoal. E interessante também que essa mensagem, eu gostei, até demorei um pouco a definir aqui, eu fiquei procurando, eu sempre estou procurando, né, para saber se ela, eu sabia que eu tinha pregado, mas aonde, para não ficar muito recente, eu vi que está lá no canal, você pode conferir lá, ó, dia 5 de abril de 2023, ó, mais de 3 anos, essa palavra foi entregue, e naquela época era 6 minutos, 5, 6 minutos eu gravava. Hoje está quase 30, né? Bem resumido, eu entreguei essa palavra hoje aí, do versículo 8,
6, do versículo 8 ao versículo 13. Nós entregamos lá no canal há 5 anos atrás, e o tema era: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E hoje o tema é: Senhor, peço que Ele abra os olhos para que veja, pessoal. Então a passagem aqui muito linda, né? Passagem muito linda, a palavra de Deus, não é isso? Você há de convir comigo. Uma palavra excelente e uma experiência ali do profeta Eliseu. O que acontecia ali de interessante? Havia assim uma guerra, um preparo para a guerra, vamos dizer assim. Eles estavam como que um se aproximando do outro para travar uma batalha. E naquele tempo, não sei se hoje é assim ainda, eles ficavam estudando, né? Levava um bom tempo, eles iam chegando e observando o outro. Havia uma tática de guerra que era cercar para deixar o outro passar necessidades. Uma passagem falou até sobre isso: faltar alimento, faltar água, que deixava o inimigo, o adversário dele, enfraquecido. Então a Bíblia diz que havia uma guerra entre Israel e Síria. E a Síria estava como que querendo cercar Israel, se aproximando de Israel, como Israel. E eles procuravam colocar o acampamento em tal lugar. Só que Eliseu, profeta de Deus, homem de Deus, o Senhor revelava para ele. Ele era profeta para trazer a profecia e a revelação para o povo de Israel, advertência, de bênção. Mas ele cuidava do povo, defendia o povo dele. E aí o Senhor revelava para ele aquilo que o rei da Síria planejava fazer na cama de dormir. Queria fazer certa coisa, o Senhor revelava para Eliseu, Eliseu entregava para o comandante, para o exército, o rei de Israel, e eles tomavam providência. Não aconteceu nenhuma nem duas vezes, várias vezes aconteceu, e deixou o rei da Síria intrigado. Como é que pode isso? Ele preparava alguma coisa aqui e não podia executar porque a nação de Israel intervia e não deixava. Ele pensou por isso: só pode ter um traidor. Aí reuniu os homens dele lá, exército, soldado, perguntou quem deles ali era a favor, estava do lado de Israel, ou seja, um traidor. Aí um soldado falou: não, senhor, nada disso. É que eles têm um homem lá, profeta, que tudo que o senhor planeja aqui na cama de dormir, ele toma conhecimento da revelação e ele entrega o recado para o comando lá do exército, o rei, o comandante, e eles tomam providência. O rei ficou encucado, ficou encabulado com aquilo. Falou: então procura saber onde ele está, que nós vamos prender, trazer ele preso. É mole? Se esse é o problema, se é o rei, se é o profeta que está ajudando, vamos trazer ele aqui e conversar com ele. Prender ele aqui. E fizeram isso, mandaram lá um exército, 5 consulados, mais de 100 homens lá, cercaram Eliseu. Alguém descobriu onde ele estava, e aí o moço que ficava ali ajudando Eliseu ficou apavorado, que viu que eram muitos soldados. E ele então foi falar com Eliseu. Eliseu falou: não, existe um exército de Deus defendendo a gente. E como o moço Eliseu não via, não tinha experiência, dons, visões, Eliseu então orou a Deus, pediu a Deus que abrisse os olhos de Geazi, que era o moço, para enxergar aquilo que ele estava vendo. Deus mandou exército de anjos para defender o profeta, para não ser atingido pelo exército inimigo sírio. Então Deus agiu dessa forma em favor de Israel.
que um moço ele não tinha condições, porque não era espiritual, e essas coisas só se vê no reino espiritual, quem tem intimidade com Deus. Então, Eliseu orou por ele, ele pôde enxergar, e ele pôde entender também o porquê que Eliseu estava tranquilo, porque tinha certeza de que aqueles que estavam com ele queriam defender dos ataques inimigos. E ainda Eliseu orou ao Senhor para que ferisse todo aquele exército, aqueles homens, soldados que vieram buscar ele. E a palavra de Deus diz assim, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Meus amados, era assim, profeta, homem de Deus, ele falava e acontecia. Você precisa crer, meu amado, você precisa crer que os tempos mudaram, mas que Deus é o mesmo. Que Deus tem hoje seus profetas. Aqui eu vou colocar uma observação que talvez muitos não conheçam. Deus tem os profetas ministério, que é o dedo da mão, isso aqui, ó, que aponta, o dedo indicador que é o profeta, tá? Profeta, esse aqui. E tem o dom espiritual de profecia, que aí qualquer membro da igreja pode ter. Agora, profeta é ministério. E outra explicação: nem todos que têm dom de profecia é profeta, tá? Nem todos. Mas todo profeta tem o dom de profecia. É o contrário. Então, às vezes, aquele irmão é profeta. Não, aquele irmão é usado em dom de profecia. Agora, aquele ministro do Senhor, que às vezes é um pastor, um evangelista, aquele é profeta, ministério, diferente. Tá? Então, Eliseu, ele era um profeta. Isso revelava a ele. Não só ele entregava profecia, mas como ele tinha visões, ele tinha dom de ciências também. Ele tinha revelação de Deus, ele tinha visão de Deus. Então ele podia ver as coisas espirituais que aconteciam. E esse dom de ciências que Eliseu tinha, simplesmente trouxe livramento para Israel. O profeta Eliseu usava o dom de ciências. Como Daniel também. Tinha visões de Deus, tinha visões de discernimento. Sabedoria. Tinha discernimento de dons. Daniel também era profeta de Deus e era usado. É muito comum o profeta também ser usado em visões de Deus e revelações de Deus. E assim era Daniel, e assim também era Eliseu, homem de Deus, que por causa desse dom espiritual, por isso que eu digo, meus amados, aqui você vai ouvir coisas maravilhosas. Você que está me ouvindo aí, que não tem, você precisa buscar a experiência, porque Deus, eu gosto de falar que Deus não tem filhos preferidos não, tá? Não, depende de você. Você pode se achar pequenininho, ninguém me conhece. É esse que Deus quer. Então você precisa buscar. E a palavra diz que Deus dá. Jesus quer te dar esse dom. Para você ser o quê? Para quê? Para você sim, vai dizer não, para você ser usado no nome de Deus. Então, o valor do seu nome aqui. Imagina você que não tem usado na sua casa, na sua igreja, na missão, nos dons de visão, você dom de ciência, visão, revelação, profecia, coisa maravilhosa. Línguas estranhas, que é a língua dos anjos. Coisa preciosa, vai ser sua glória. Para quem? Para Jesus. E você vai sentir a satisfação que você está sendo útil na obra de Deus. Eu pergunto a você que não tem conhecimento nem experiência de dons, você é muito motivado para fazer a obra assim no cego? É como um cego, meu amado, é como a pessoa que não vê nada. A pessoa que não tem dons espirituais é como se fosse um cego. Mas tem a Bíblia, você vai ver só a letra da Bíblia. Até a Bíblia você vai passar a entender com profundidade quando você tiver dons. Porque o Espírito Santo que é autor da Bíblia, concorda? O que diz a palavra lá? Que os homens de Deus foram movidos pelo Espírito Santo, que toda profecia é divinamente inspirada. Então,
Quando você tem o Espírito Santo, você tem tudo que você precisa. Você está equipado. É um soldado que é equipado para a guerra. Se você não tem coisa do Espírito Santo, você não está equipado para a guerra. Você vai se ferir na guerra. Você não tem. Olha, desculpa, eu estou falando aqui coisa aqui, como eu digo, que você nunca ouviu talvez. Você não está equipado para ser um soldado na guerra espiritual. Mas, amada, a guerra é espiritual. Por isso que temos igrejas fracas hoje, porque não tem equipado. Imagina um exército. Eu estou até saindo do assunto aqui, porque entrou esse assunto aí, que eu falei recentemente sobre os dons. Você deve ter visto lá, já recebeu as quatro mensagens sobre o dom de profecia, de línguas e profecia, lá em 1 Coríntios 14, que eu entreguei aí recente. Pensa, tem um exército aqui para guerrear com outro, mas esse exército não tem armas, esse exército não tem escudo, esse exército não tem nada. Não é exército. E quando você falar um cristão que não tem nenhum Espírito Santo, experiência com o Espírito Santo, não foi batizado, não fala línguas, não tem revelação de Deus, não tem visões, não tem sonhos de Deus, ele não é um soldado, pessoal, me desculpa. Por isso que eu digo que você vai ouvir coisas aqui que você não ouve fácil em qualquer lugar. Não, isso para a glória do meu Deus. Então esse canal aqui, você vê, eu estava falando um assunto aqui, eu saí de repente, mas não saí. Foi experiência de Eliseu. Eliseu, por causa do seu dom, ele era profeta ministério, né? Que era um profeta. Na época não tinha igreja formada ainda, ele era um profeta, ministro de Deus, né? Chamado assim na época. Hoje tem um profeta ministério, que é a mão, esse dedo indicador, certo? A mão, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso aqui é claro, né? São 5, acompanha a mão de Jesus, o ministério são 5. Eliseu era profeta, no Antigo Testamento não tinha igreja formada, mas tinha os profetas. E Eliseu era usado no dom de ciências, ele tinha visão de Deus, tinha revelação, e profecia, que era profeta. Por causa do seu dom de ciências, Deus deu livramento para o exército de Israel aí. Ele não era soldado, ele estava na sua casa lá, recolhido, e ele fez mais do que os soldados. Porque qual soldado lá quer saber que havia uma cilada, uma emboscada lá para o exército de Israel, o pai da Síria? O cara estava armado, não tinha. E ele lá na casa dele foi mais útil que o soldado, que o comandante do exército. Pessoal, entende? Então eu quero que vocês entendam isso, nós temos que buscar o Senhor. Esse canal Alfa e Ômega foi levantado por Deus, já vou falar aqui mais uma vez, para preparar ministros. Essa aula aqui, essa palavra aqui é uma ministração, eu ensino. Deus está te preparando, Deus está colocando aqui nesse canal você. Eu já falei lá no começo do canal, que eu não caí de paraquedas não aqui no YouTube não. É por isso tanta provação. Por isso você precisa orar muito por nós. Eu não caí de paraquedas. E nem você que começou a receber essa palavra, não foi por um acaso, porque Deus tem um propósito. Então o propósito desse canal eu vou colocar aqui 2 coisas principais. O primeiro é aquela palavra de Jesus: pregar o evangelho a toda criatura, é salvar vidas. O outro propósito, preparar ministros, ajudar na edificação da igreja. Por isso que eu trouxe essa palavra aí. Eu espero que você recebeu, você compartilha. Já foi entregue sobre as 4 ministrações a respeito dos dons de profecia e língua, línguas estranhas e profecia. Para quê? Aquilo é para ajudar a edificar a igreja. Como eu falei, uma igreja que não tem os dons espirituais é uma igreja que está fraca. Desculpa a expressão. A igreja que não está equipada com os recursos da eternidade. Deus coloca em nossas mãos recursos para nós usarmos. Uma palavra dessa aqui, uma palavra que você não vai guardar para você, você vai compartilhar, por gentileza, né? Tá certo? Então, houve um livramento ali, esse é o tema da mensagem principal. Senhor, peço que te lhes abra os olhos para que veja. Foi porque o moço de Eliseu, ele não estava vendo. Ele estava só... Porque a nossa visão, pessoal, é limitada a ver as coisas dessa terra. Mas o dom te dá a visão celestial, e Estevão e Geazi não tinha. Então Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos para ele ver, para ele se tranquilizar, porque ele estava apavorado, preocupado.
Enquanto Eliseu estava calmo, porque Eliseu sabia que tinha um exército de anjos defendendo ele, que aquele exército não ia servir, não ia fazer nada, não ia tocar nele por causa disso, porque ele era um profeta de Deus e ele era usado pelo Senhor. Podia também se esconder de maneira que ele não achasse ele, mas ele ficou ali porque sabia que tinha a proteção de Deus, os anjos estavam ali protegendo ele. E ele, a causa daquilo, por que foram prender ele? Porque ele tinha visão de Deus, porque ele levava, sem estar lá na casa do governante da Síria, ele sabia os seus planos de guerra, porque ele era usado no dom de ciências, e esse dom deu livramento a Israel. Então, olha a importância do dom espiritual. Por que eu vou bater muito essa tecla aqui? A sua vida, meu amado, vai ter uma virada, a sua vida vai ter uma transformação maravilhosa, a partir do momento que você entender e viver. Por isso que eu digo, a palavra de Deus tem esse particular. Você só fala a palavra de Deus com autoridade quando você vive a palavra de Deus. Então aqui você vai ser levado a ter experiência, a buscar. Aqui eu vou te mostrar as pedras, aquilo que o Senhor, como eu falei, aquilo que o Senhor mostrou, aquilo que o Senhor me mostra, e que eu falei em outro vídeo lá. Eu entrego a você aquilo que eu recebo do Senhor. Paulo não fala isso? O que eu recebi do Senhor também te entreguei, que o Senhor Jesus, daquele... Então, a gente tem que aprender a entregar. Oxalá que todo pregador buscasse isso aí também. Entregar aquilo que recebe do Senhor. Que aí você tem certeza que você está simplesmente obedecendo a palavra de Deus, pessoal. Então, estamos chegando no final aqui já da palavra. Vamos orar ao Senhor aqui, encerrando, né, esse período, essa série de 5 mensagens hoje à tarde, para que Deus abençoe grandemente, que essas mensagens possam, o Senhor enviar os anjos dele para conduzir, para que nada venha impedir que alcance milhares de pessoas para a glória do Senhor. Meu Deus, eu quero te louvar, quero te engrandecer nessa tarde, esse período aqui, onde o teu filho entregou essas 5 mensagens do Velho Testamento, mas preciosas, cheias de instrução, de ensino, para abençoar o teu povo, abençoar amados irmãos da igreja, ministros, Senhor, que tem nos acompanhado nesse canal. Que o Senhor venha abençoar grandemente essas palavras, venha abrir os olhos de muitos para entender os mistérios de Deus, porque na verdade a palavra ela é cheia de mistério, de tesouro, e que essa mensagem venha trazer enriquecimento, crescimento espiritual, edificação e até experiência que muitos não têm ainda com o Espírito Santo, vem estar sendo levado a buscar essa experiência através dessas mensagens da palavra do Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração por essa honra, esse privilégio de estar aqui nesse canal que o Senhor mesmo determinou que abrisse para entregar essa mensagem, para abençoar milhares de pessoas, não só no nosso país, mas também em muitos países do exterior, que eu tenho certeza que hoje tem pessoas lá que estão recebendo essa mensagem que estamos trazendo através desse canal Alfa e Ômega. Eu louvo o teu nome por esse canal, por essa bênção que o Senhor tem nos dado. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão por essa tarde, que na tua presença, que essa mensagem venha trazer muitos frutos, possa beneficiar muita gente espiritualmente, enriquecer e até mesmo trazer salvação de vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos ao Senhor e te adoramos, te glorificamos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados, a paz do Senhor Jesus, curta, comente, compartilhe. Forte abraço a todos, uma boa tarde para todos.